Olá, mulheres positivas! A minha convidada de hoje é a CEO da maior fabricante de bebidas destiladas do mundo, Paula Lindenberg. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, Fabi. É um grande prazer estar aqui com você. A honra é minha. Eu estava te contando que eu assisti todas as suas entrevistas, todas. Eu adoro a sua história, a sua trajetória, a sua carreira, a sua liderança, o seu jeito de inspirar as mulheres com a verdade, com o esforço. Eu não sinto nem um pouco de narcisismo em você. Você fala sobre a importância de errar. Então, eu tenho certeza que as mulheres que estão nos acompanhando vão aprender muito com você, assim como eu aprendi e venho aprendendo no decorrer dos anos. Agora, eu quero começar com o mais básico. Como é que você se tornou CEO da maior empresa de bebidas destiladas do mundo? Vamos lá. Eu acho que talvez o traço mais marcante da minha trajetória tenha sido eu me colocar num lugar de aprendizado constante. Então, eu comecei no marketing e vou te dar alguns exemplos, né? Quando eu tinha 26 anos, eu fui convidada para assumir o marketing da segunda maior cervejaria do Equador. E aquele convite saiu do nada, eu nunca tinha pensado em ir para o Equador e eu claramente não me sentia preparada para aquele desafio, né? Ter que chegar num país novo, entender o mercado consumidor, decidir que marcas lançar, contratar as pessoas, os parceiros. Tinha muita coisa que eu nunca tinha feito, né? Mas eu achei que era uma oportunidade de arregaçar a manga e aprender, né? E eu fui. Você falava espanhol já? Eu arranhava, talvez, o espanhol. Mas foi uma oportunidade incrível, porque provavelmente eu nunca errei tanto na minha vida, mas eu também nunca aprendi tanto. E aquilo acelerou a minha jornada de profissional. Depois de alguns anos, eu tive um outro convite para ir morar em Nova York, liderando uma área que chama Insights. Eu fui vice-presidente global de Insights, que é a área responsável por prover estratégia de crescimento para os diversos países do mundo. E, de novo, foi um momento de me debruçar sobre o consumidor, aprender sobre as outras realidades e ganhar repertório. Alguns anos depois, eu fui convidada para assumir a presidência da Budweiser no Reino Unido, para a Irlanda e para a Espanha. E esse foi um momento, claro, de frio na barriga, porque foi um momento que eu saí do marketing, que era a área que eu dominava, para cuidar do business como um todo. E aí, chegar na Diageo veio em 2022 de uma forma, vamos dizer, natural, de voltar para o meu país. Eu sou brasileira e tinha vontade que as minhas filhas crescessem aqui. Com, de novo, um desafio grande. Nós somos hoje uma empresa que vende várias marcas bem reconhecidas pelo consumidor. Então, Johnnie Walker, Old Par, Tanqueray, Smirnoff Ice, entre outras marcas. A gente tem hoje um tamanho que é o dobro de antes da pandemia, versus 2019, com o desafio de continuar crescendo bastante, de educar o consumidor para o consumo responsável, de trazer inovação, de fomentar prosperidade para os nossos parceiros. Então, com muitos desafios aí que eu tenho certeza que vão me fazer continuar nessa trajetória de aprendizado, que é o que mais me motiva. Então, quer dizer, você tinha 26 anos, você estava recém-casada, daí seu chefe chegou para você e falou, vai para o Equador, você falou, tá bom, fechado. Eu vou te contar uma coisa. Naquele dia, eu cheguei em casa super orgulhosa de ter sido convidada, mas achando que a gente não ia, né? Porque o Equador, nunca tinha pensado sobre aquilo, tinha acabado de casar, a gente tinha acabado de mudar para o nosso primeiro apartamento, eu e meu marido. E foi ele que falou, Paula, a gente não tem filho, é fácil, é fazer uma mala e ir. Se é essa oportunidade, vamos, né? Então, eu voltei no dia seguinte, avisei que a gente ia e foi uma das nossas melhores decisões. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 11 meses, quase um ano. E como é que foi se adaptar com a cultura local? Não foi complicado para você? Quando a gente vai morar num país novo, a sensação que eu tenho é um pouco de estar de férias, no sentido de observar tudo com um olho de estranheza, de aprendizado. E
e de se encantar com as coisas do dia a dia, daquilo que é diferente, de ver que tem outras possibilidades de viver, tem outras possibilidades de ser feliz. Eu acho que a gente sempre cresce muito, né? Então, tem a dificuldade ali do começo de conhecer as pessoas, da língua e tal, mas eu acho que é um daqueles momentos que a gente aprende tanto que se você tiver oportunidade, eu acredito que é uma daquelas coisas que te desenvolvem e que, portanto, você deveria abraçar como oportunidade. Eu gosto que você fala sobre errar, você assume, né, que você erra. Você fala, eu nunca errei tanto, depois eu tive outro cargo, eu errei. E eu gosto dessa proximidade que você tem com o seu próprio erro, porque mostra para outras mulheres que para elas quererem crescer na carreira, né, que é uma frase sua essa no final do dia, né? Se elas querem crescer, elas têm que ser inimigas da perfeição. Sem dúvida. Tem um TED Talk que eu adoro, que chama Ensine para as meninas coragem e não perfeição. E o que esse TED Talk fala é que nós, né, meninas, a gente vai crescendo sendo educada para tomar cuidado, para a gente não se machucar, para a gente não se arriscar. Enquanto muitas vezes os meninos são educados para ir para o esporte, para ser corajoso, né? E aí, à medida que a gente vai crescendo, quando a gente vira adulto, muitas vezes as mulheres se colocam num lugar de não agarrar oportunidades se elas não se sentirem 100% qualificadas para aquele cargo, para aquela posição. Enquanto que os homens se arriscam mais, eles já fizeram mais isso. E o fato de você se arriscar te dá mais margem de aprendizado. O fato de você falhar, de você errar, também é fundamental para a gente aprender. Então, se você fica nesse lugar mais restrito, você aprende menos. E, portanto, pode fica mais restrita às suas condições de crescimento. Enquanto que os homens, eu acho que tem, muitas vezes, isso é claro, estou generalizando, mas tem uma postura de, mesmo não estando pronto, ir lá e tentar. Então, o meu conselho nesse sentido seria levantar a mão, sabe assim? Tem uma oportunidade, por mais que você não se sinta 100% pronta, agarra, porque você vai aprender. Essa ideia de que para ter sucesso a gente não pode cometer erro, eu acho que é uma ideia que a gente tem que abandonar. Gosto. É um pouco a ideia de que a gente nunca se sente 100% pronta para ser mãe, sim, não é? Sim. E a gente tem que dar, vamos dizer, esse passo. Eu acho que na carreira é a mesma coisa. E, Paula, você disse também que quando você estava na Ambev, que você via a mesona, como é que era? Mesa oval, que você chamava? Mesão, chamava de mesão. E que você não via nenhuma mulher, que você foi a primeira vice-presidente da história da Ambev. Foi. E que, em um determinado momento da sua carreira, né, você percebeu que o seu impacto ele era tão grande, ele era tão poderoso, que ele ultrapassava o fato de você servir um destilado ou uma cerveja, que você estava mudando as culturas. Estava mudando a cultura do país. E acho que um movimento seu e do seu time que foi brilhante, e eu tenho muito orgulho de relatar aqui no Mulheres Positivas, embora seja uma história conhecida, mas naturalmente para nós que defendemos a bandeira da mulher, é um orgulho grande poder contar que foi um time brasileiro que pensou em mudar, né, esse estereotipo. Eu acho que ninguém melhor do que você para contar o que vocês fizeram, né? Para contar a história. Então, foi isso. De repente, eu me sentei na cadeira que tinha sido o meu sonho, sempre, né? E aí, quando você senta e você chega na pessoa, você fala, tá bom, e agora o que eu vou fazer? E ficou claro que para conectar o consumidor com as nossas marcas, em especial o Skol, era a marca líder de mercado, uma marca que sempre falou muito com o jovem, a gente precisava refletir aquilo que a sociedade, que o jovem estava pensando, né? E a maneira como a mulher vinha sendo retratada por cerveja em geral e também por Skol era de um jeito estereotipado. A mulher de biquíni, peituda, servindo a cerveja. Né? Então, a gente entra no bar, é assim que a gente vê a mulher retratada. E junto com o time, a gente chegou à conclusão de que era hora de se retratar,
né? E de mostrar como é que a gente entende que a mulher deveria ser retratada naquele momento, que é se divertindo, né? Aproveitando aquele momento com a cerveja e não naquela posição subserviente. Então, a primeira ação que a gente fez nesse movimento de pedir desculpas foi chamar uma série de ilustradoras mulheres e pedir para elas redesenharem os cartazetes, retratando a mulher da maneira como a gente acha que era correta. Maravilhoso. E com isso a gente distribuiu os cartazetes e pediu que as pessoas rasgassem ou retornassem os antigos. E, vou dizer, um ato simbólico para um compromisso para sempre de nunca mais retratar a mulher daquela em nenhuma das marcas, em nenhum dos eventos. Isso é um passo grande, né? Versus o que vinha sendo feito até então. E aí, um dia eu recebo uma ligação falando assim: Paula, pela primeira vez, a Globeleza, nesse carnaval, não vai sair pelada. Ela vai sair de roupa porque não cabe mais, depois do movimento que vocês fizeram. E aí foi nesse momento que eu entendi que o meu papel era muito maior do que vender cerveja. O meu papel era mover cultura, era fazer as pessoas pensarem diferente, era fazer a gente caminhar para frente. E eu acho que isso me move o time, faz com que a gente queira pensar maior, né? Então, essa é um pouquinho da história. E, Paula, no próximo bloco eu quero que você conte sobre uma campanha maravilhosa que vocês fizeram, inclusive com a Alice Braga, que foi pro ar ano passado? No final do ano passado. No final do ano passado. Então, vamos contar, já já. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já com a Paula Lindenberg. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com essa mulher mais que inspiradora. Olha tudo que ela fez, meu Deus, com essa carinha. Olha ela que fofucha. Não é possível que ela é presidente da Diageo, que ela foi a primeira vice-presidente da Ambev, que ela conseguiu mudar todos esses cartazes dos bares. Gente, é sério isso, é importante o que ela fez e continua fazendo. Inclusive, no ano passado, você lançou uma campanha maravilhosa com a Johnnie Walker. Inclusive, eu recebi de várias pessoas do mercado, falaram, olha, você precisa entrevistar a Paula, você precisa entrevistar ela. Até o André Caribé, que está aqui, foi uma das pessoas que falou, você precisa entrevistar porque tem tudo a ver com Mulheres Positivas e, enfim, foi maravilhosa aquela campanha. Conta pra gente. E a campanha, assim, o mérito não é meu, é do meu time de marketing, que é maravilhoso. Eles que criaram a campanha e que fizeram. Mas a ideia do Fortes São Elas foi brincar com o mito que falam de que o uísque é muito forte para a mulher e inverter essa história mostrando que quem é forte é a mulher, né? Que tem que lidar com um monte de preconceito, quebrar estereótipo e seguir caminhando. Então, para uma marca como Johnnie Walker, que é uma marca que fala sobre progresso individual, progresso coletivo, a gente achou pertinente trazer esse tema. Paula, eu queria te parabenizar por esse projeto maravilhoso que vocês lançaram, que é o Learning for Life. Basicamente, o que vocês fazem é pegar pessoas em vulnerabilidade e ensinar, treinar essas pessoas para fazer drinks, bebidas. Achei o máximo. Conta. Esse programa chama Learning for Life. Ele vem de um compromisso bem importante, de bastante tempo da Diageo, com diversidade e inclusão. Então, hoje, dentro da companhia, a gente tem mais de 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres e a ideia é a gente estender a força e a atividade feminina por toda a nossa cadeia. Então, uma parte importante da nossa cadeia são as pessoas que servem nos bares, nos restaurantes. E esse é um profissional que, em grande parte, são homens. A gente tem esse programa que chama Learning for Life, que é um programa para capacitar
as pessoas a terem essa profissão de bartender. A gente tem muito homem, vamos dizer, inscrito, se formando. Historicamente, bastante homem passou por esse programa e hoje em dia a gente tem incentivado a ter cada vez mais mulheres como parte do programa, influenciando a cadeia como um todo. Perfeito, maravilhoso. Agora, você me disse, e eu vi nas suas entrevistas, que você teve grandes mentores na sua vida. Uhum. Eu queria aprender um pouco, tanto com você quanto com esses mentores, o que você sente que foi mesmo fundamental? Algumas lições que você aprendeu dessas pessoas, que você colocou em prática na sua carreira e que te ajudaram a... eu acho assim, durante a minha carreira, Fabi, eu acho que eu nunca fui claramente assim preterida em termos de ter uma oportunidade por ser mulher, mas muitas vezes eu olhava para os cargos que eu queria ter e não via referências femininas, né? Então, eu diversas vezes me questionei muito sobre será que dá para chegar lá? Vale a pena investir meu tempo, minha energia, ter sonho, se nenhuma mulher chegou, né? E os meus mentores foram fundamentais nessa jornada. Primeiro, para me ajudar a reconhecer aquilo que eu tinha que trabalhar para poder avançar na minha carreira, né? Então, a gente sempre tem gaps e a gente saber os nossos gaps, as nossas dificuldades é excelente, porque é assim que a gente vai poder endereçar e ir mais longe, né? E, por outro lado, eles foram importantes também no sentido de me incentivar, de me dar segurança. A gente falou das mulheres, às vezes, querem ser perfeitas. Eu sou dessas perfeccionistas, né? E os meus chefes foram fundamentais nesse pensar diferente, nessa quebra, e incentivando a experimentação, incentivando levantar a mão e correr atrás daquilo que era o meu sonho. Paula, que mensagem, então, você quer deixar para as meninas e mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, te admiram e querem, talvez, ser parecida com você no futuro? Eu acho que talvez a minha mensagem seja... Primeiro, assim, eu não sou mais inteligente que ninguém. Então, se eu conseguir chegar e, vamos dizer, alcançar vários dos meus sonhos, eu acho que você também consegue, né? E eu acho que tem a ver com a gente sonhar, com a gente ter ambição, com a gente estar aberto a fazer as coisas, não necessariamente exatamente como a gente imaginou, mas se colocando num lugar de aprendizado. O meu conselho vai com frio na barriga mesmo. A gente nunca está pronta e se a gente for, a gente vai acabar aprendendo mais. Você falou sobre os seus mentores, que eles mostravam para você os seus gaps, ou melhor, onde que você podia melhorar, sim, não. Tem gente que não gosta de feedback, que não gosta de receber crítica. Eu sou uma pessoa que gosto. Me parece que você é uma pessoa que usa a crítica a seu favor. Como é que funciona esse mecanismo para você? Às vezes não é fácil, né? Não é gostoso, mas é necessário, porque é assim que a gente tem a oportunidade de endereçar e de progredir. Então, eu não gosto, mas é um presente, né? E eu acho que a maneira como eu lido, por exemplo, eu já tive um feedback que Paula, você está ouvindo muito pouco. E aquilo, claro que doeu em mim, né? A primeira coisa que eu tendo a fazer quando eu recebo um feedback desse é dividir com o meu time, com as pessoas que estão mais perto de mim e pedir ajuda, para que eles me apontem os momentos que isso está acontecendo, para aquilo, sabe, para não se esvaziar, né? E aí, eu acho que quando a gente então, começa a perceber e começa a colocar intencionalidade em corrigir, em atuar, você vai incorporando, né, aquele novo jeito de trabalhar no seu dia a dia até que ele vira, vou dizer, um novo jeito, um jeito mais natural e, portanto, você consegue dar aquele passo. Eu acho super importante dar feedback e eu acho que todo mundo que quer progredir na carreira deveria estar aberto para receber feedback. Você fala também em uma entrevista sua que você conseguiu chegar onde você chegou porque você preparou bem os seus times para que eles pudessem assumir e você crescer. Quais são os atributos e as características fundamentais para você, para fazer a composição desse time? Bom, esse é um ponto fundamental, que a gente não podia acabar essa conversa sem falar
de time, né? E para mim está muito claro, assim, talvez um dos principais aprendizados da minha carreira é que ninguém faz nada sozinho, né? E é fundamental para a gente crescer, a gente se cercar de pessoas boas, pessoas com quem a gente vai aprender e investir tempo na construção de confiança, na construção de time. Eu acho, por exemplo, que um bom líder é uma pessoa que cria times excelentes, que inspira as pessoas, que provoca as pessoas, que bota ambição e faz as pessoas acreditarem que dá, né? Então, tem muito a ver com você estar empowering people, dando espaço para que elas possam fazer as coisas acontecer e portanto, chegar mais longe como time. E, portanto, abrir espaço para você ficar dispensável e poder assumir uma outra posição e aquele time te substituir. Agora, uma pergunta, fora do script, e não fica brava comigo, mas eu vejo algumas histórias de traição, às vezes, em grandes empresas. De pessoas que alguma pessoa investiu para a pessoa crescer e depois essa pessoa foi lá e tentou destruir a pessoa. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ai, nunca aconteceu isso comigo. E eu acho que, no fundo, a intencionalidade aparece. Em algum momento, sei lá, eu tendo a acreditar que não vale a pena. Hoje, por exemplo, no começo da minha carreira, bater meta, fechar um resultado, me dava um prazer enorme, né? A minha satisfação hoje é muito maior em ver uma pessoa que eu mentorei, uma pessoa do meu time crescendo, aprendendo, assumindo outras posições, indo para fora. É isso, no fundo, que vai ficar, né? A gente vai olhar para trás, daqui a pouco eu não vou lembrar da meta, do resultado, mas eu vou lembrar daquela pessoa. E então, eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo a construção de time, as pessoas vão ficando cada vez mais relevantes. O bom líder é aquele que consegue fazer com que o time caminhe e tome decisão sozinho. E você acha que você se sentiu em algum momento durante a sua carreira culpada por trabalhar? Porque eu vejo que você tem uma preocupação muito grande pelas suas filhas. Inclusive, você voltou para o Brasil, depois de ter ficado em Londres por alguns anos, para se tornar CEO da Diageo, mas também porque você queria que as suas filhas fossem criadas no Brasil. Quer dizer, elas chegaram aqui, elas tinham quanto? 16 e... Elas chegaram com, acho que, 12 e 15. 12 e 15. Você falou que você queria que elas tivessem as raízes aqui. Mas no decorrer da sua carreira, algum momento você se sentiu culpada de ter que viajar ou trabalhar muito, ou você aceitava que eram só passos necessários para a construção da sua carreira? Em geral, eu acho que eu sempre acho que se os pais estão bem, as crianças estão bem. E para mim, o trabalho foi e é uma fonte de energia, de satisfação, você chegar em casa, sabe, realizada. Então, é claro que tem o dia que você está mais cansado, tem a semana que é pior, mas, no geral, eu acho que eu consegui encontrar um balanço e uma parceria legal com meu marido e tal, que deu certo, né? Para a gente, para nossa família, para as crianças. Eu acho que não tem muita receita de certo, de errado. Cada um tem ali o seu jeitão da família. Eu busquei sempre ter os espaços meio delimitados do que era sagrado para a gente. Então, por exemplo, na minha casa, o café da manhã é um momento sagrado que a gente gosta de começar o dia junto, né? E eu sempre, assim, para mim foi importante chegar em casa ainda com tempo de jantar, de bater um papo, ajudar na lição antes de dormir, né? Vão ter pessoas que vão achar que isso é muito pouco. No nosso caso, eu estou vendo que as meninas estão bem, né? Eu acho que deu certo. Mas é uma constante, vamos dizer, é uma rotina que a gente tem que ficar atento, né? Para ter o espaço de se cuidar, de se reenergizar, de ver o outro e não cair só no trabalho. E fim de semana também, eu vejo que você tenta também priorizar, tá com a sua família. Trabalhar no fim de semana, para mim, tem que ser uma exceção. Então, às vezes acontece, mas a regra é não. E agora eu fiquei curiosa, porque em uma das suas entrevistas você falou que você ganhou dos seus amigos uma viagem, que você ia fazer de bike, você ia correr. Você fez essa viagem, afinal? Eu não sei se é dessa que você está falando, uma viagem para Mendonça.
A gente foi de bike. Você falou, porque eu gosto mais de bar, eu não sou tanto da ginástica, eu estou começando a treinar, mas agora eu acho que eu vou participar de uma corrida. De uma corrida, foi. Eu sempre fui, assim, da turma que chama todo mundo para ir pro bar. E eu adoro ficar horas jogando conversa fora, dando risada e tal. Mas os meus amigos começaram a correr e se inscreveram era um revezamento. E daí eles queriam que eu participasse, então eu comecei a correr também. Nossa Senhora, você conseguiu? Hoje fui, e hoje em dia eu corro, sei lá, pelo menos 5 quilômetros 2 vezes por semana, então virou rotina, a gente acaba gostando, né? Nossa, Paula. Minha filha gosta de correr também, então a gente vai juntas. O esporte é uma história que faz a gente se sentir melhor, né? Então, eu tenho tentado incorporar mais no meu dia a dia. Gente, mas... Então, quer dizer que você corre 2 vezes por semana, 5 quilômetros, é isso? Bom. O que mais? Conta mais os seus hábitos do dia a dia para se manter... Olha, além de correr, eu danço toda semana, tenho uma aula de dança, eu faço personal, além de... O que mais? Eu tenho um hábito novo que eu estou adorando, porque eu baixei um app que faz resumos de livros em 15 minutos. Como chama? Chama Blinkist. Vou baixar. E aí, a minha meta é aprender uma coisa nova todo dia. Então, todo dia, ou eu indo, ou eu voltando para o trabalho, eu ouço o resumo de um livro novo, tem de todos os tipos de assunto, título, é um jeito de você ir aprendendo uma coisa nova todo dia. E você lê jornal todo dia? Eu leio os resumos. Também. Eu recebo os resumos. Mas você lia papel antes? Lia, mas bastante tempo atrás, né? Já faz tempo que a minha leitura é mais no clipping, no resumo. Livro, filme, mulher que você admira, por favor. Tá bom. Então, livro... Tem um livro que chama Hospitalidade Irracional. Esse livro, ele foi escrito pelo dono de um restaurante que chama 11 Madison Park. É um restaurante em Nova York que virou o melhor restaurante do mundo. Foi considerado o melhor restaurante do mundo. E o livro é todo sobre o aprender, o decifrar o consumidor, o seu cliente, e transformar aquilo em experiências maravilhosas. Então, é sobre entender o outro e entregar mais do que o cliente está esperando. E eu consigo fazer um paralelo muito grande com o meu trabalho. Então, aprendi muito com esse livro. É um livro gostoso, porque é sobre comida, restaurante e tal. Então, é um livro legal. Aí você me perguntou de filme. Sim. Acho que filme, para mim, ainda estou aqui, que é sobre, né, a força da mulher brasileira e sobre um país melhor. Então, é um filme que acho que ainda vai ficar marcado aqui durante um tempo. E uma mulher que você admira? Tem muita mulher incansável, né? Bacana. E eu admiro muito elas, assim. E eu estou falando mais das mulheres do meu dia a dia. Então, das minhas colegas, das minhas amigas. Eu tenho, por exemplo, amiga que cria os filhos sozinha. Eu tenho amiga que montou ONG, então é um trabalho social lindo. Eu tenho amiga que é tudo pelo outro, para construir um país melhor. Então, eu acho que são essas as mulheres que eu admiro. Paula, e para fechar nossa entrevista, eu queria que você contasse uma história sua. Quando você morava em Londres, eu li uma entrevista sua que você diz que, basicamente, vocês tiveram algumas sacadas muito importantes e que você gosta muito dessa ideia da gestão rápida e ágil para você conseguir solucionar problema. E que é difícil, às vezes, em grandes multinacionais, mas que você tem esse mindset, essa mentalidade de implementar novas soluções para remediar problemas atuais. E um dos problemas que você resolveu na época, que eu achei que foi fantástico, que foi também um tema importante da sua carreira, foi o tema de como os supermercados estavam abastecendo a cerveja na época. Conta pra gente fechar nossa entrevista. Conto. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Logo que começou a pandemia, todo mundo ficou assustado e foi ficar em casa. O que começou a acontecer é que as prateleiras dos supermercados começaram a ficar vazias
E no caso da cerveja, não é porque as pessoas estavam se abastecendo de muita cerveja. As pessoas estavam se abastecendo de papel higiênico, de comida, dos itens essenciais. Mas os supermercados estavam priorizando trazer dos seus armazéns para dentro das lojas esses itens mais relevantes, né, mais essenciais, e a cerveja ficando desabastecida das lojas. Então, o que o meu time percebeu foi que era uma oportunidade da gente entregar aquela cerveja direto das nossas fábricas para as lojas de supermercado e, com isso, reabastecer. Então, foi uma ideia e uma decisão que o time conseguiu implementar muito rápido, tirando um transporte que geralmente era direcionado para o bar, para o restaurante que estava fechado, passando ele ser usado para tirar a cerveja do nosso armazém e levar direto para as lojas. E com isso a gente era a única cerveja durante, não sei, talvez um mês nas prateleiras. Então isso fez com que muita gente experimentasse as nossas marcas, gente que não conhecia, e depois continuasse a consumir. E é claro que o supermercado, que é o nosso parceiro, ficou contente, porque no fundo ajudou ele a vender, né? Vender mais. Então foi um laço assim de cultura que eu gosto de contar, porque tem a ver com rapidez, com experimentação, com entender o que está acontecendo na ponta, no consumidor, e reagir e nos adaptar rapidamente. E essa é uma história que fez toda a diferença na nossa performance na Inglaterra. É uma frase que dizem, durante a crise você pode chorar ou vender lenço. É isso. Foi o que vocês fizeram, no caso. Foi, um pouco aproveitar a oportunidade. Maravilhosa. Paula, obrigada, foi um prazer te receber aqui. Parabéns e muito orgulho da sua trajetória. Muito obrigada pelo espaço, Fabi. Foi uma delícia conversar com você. O prazer foi nosso. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Paula Lindenberg, presidente da Diageo no Brasil. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!